Meu nome é Daniela Perfeita, sou psicóloga e psicopedagoga. Vim hoje aqui continuar o assunto da procrastinação e eu havia prometido no outro vídeo um exercício para neutralizar essa ação de procrastinar, na verdade, né? Para que com os próprios recursos. Mas antes de trazer esse exercício para vocês, eu quero trazer mais uma coisa fundamental em que as pessoas têm sofrido muito e que é uma grande aliada também contra a procrastinação, que é o que? A ansiedade, no caso, a diminuição dessa ansiedade. Então, vocês já pararam para pensar? Por exemplo, imagina, façam um exercíciozinho básico assim. Esse é um outro, tá? Não é o da que eu vou trazer para neutralização, mas acredito que antes de trazer esse exercício aqui, seja importante trazer essas questões primeiro, porque elas estão no cerne, na base. Pega uma folha, pega a sua agenda, pega o seu celular, tá? E anota a partir de hoje ou no dia de amanhã tudo que você tem que fazer para amanhã. E deixa para lá tudo que você não precisa fazer. Vai empurrando com a barriga. E vê a sensação que te dá no final do dia ao você olhar aquela lista de tarefas que você se programou e que você não fez. No dia seguinte, faz a mesma lista de tarefas, mas faz um compromisso com você, que eu falei nos outros 2 vídeos. Estabeleça um compromisso com você. Estabeleça um deadline. Essa deadline não necessariamente é uma data, ela pode ser um horário do dia, ela pode ser um momento da sua manhã, não importa. Faz a mesma lista de tarefas e se esforça nesse dia, apenas nesse dia, para fazer tudo o que você programou. E aí, veja qual é a sensação que você vai sentir no final desse dia em que você conseguiu fazer tudo. E então, comparem a diferença de sensação para que você possa identificar se o não fazer te deixa mais ansioso do que o ter que fazer. Se o fato de fazer tudo ao final de um dia te traz uma sensação de paz interior e que tira essa ansiedade da frente, a ponto do seu cérebro captar esse movimento e querer repetir essa conduta do não deixar para depois, sabendo que a sensação de paz, de dever cumprido, de eu fiz, te traz um benefício gigantesco, muito maior do que o não fazer. Faça uma análise com relação a esses 2 dias que você fez esse experimento. Então, gente, eu estou propondo aqui um experimento. Não estou dizendo que vai se dar isso ou que vai acontecer aquilo. Cada um tem uma forma de reagir às coisas. Sinta isso primeiro. Descubra se essa é uma estratégia que vai te ajudar a diminuir a sua ansiedade. Por que eu tô falando de ansiedade? Simplesmente porque para muita gente, o fato de você ter uma agenda imensa com um monte de compromisso já te deixa ansioso antes mesmo de fazer. Por que isso acontece? Isso acontece quando você coloca metas no seu dia intangíveis, impossíveis de acontecer. Quando você não programa o seu dia. De repente, você vai ser aquela pessoa que programa tudo, que chegou no final do dia e que você não fez tudo, mas você sabe que fez tudo o que realmente precisava e essas outras coisas você pode jogar para o dia seguinte, para você tá tudo certo. De repente, não, você é aquela pessoa que só de ver o que você, uma coisa que você não fez, você já começa a ficar agoniado. E aí você vai desenvolver o quê? Uma estratégia para eliminar esse problema. Então, eu tô falando aqui de tarefas do dia. A gente vai mudando o comportamento aos poucos. É um passo de cada vez. Você tiver um armário quebrado e você precisa chegar no fim dele, ok? Vamos pensar nisso. Então, você não vai conseguir chegar atrás desse armário para arrumar essa base que tá despencando sem tirar todas as roupas que estão dentro dele. E você não vai conseguir tirar todas as roupas numa mãozada só. Eu comentei até isso com uma paciente minha ontem em atendimento.
você vai ter que escolher se você vai começar do gabideiro, se vai começar da parte em que estão suas blusas, se vai ser da sapateira, mas algum lugar você vai ter que começar para conseguir fazer um movimento e aí finalmente chegar ali onde você quer, que é arrumar esse armário. E aí depois você ainda vai olhar para tudo aquilo que você guardava e vai ver se tudo aquilo precisa voltar. O nosso processo de amadurecimento emocional, o nosso processo de fortalecimento e diminuição da ansiedade passa pela mesma perspectiva. Então, eu juro que isso não é um teaser, eu vou trazer esse exercíciozinho, né, que ajuda a buscar quais as estratégias que a gente tem para neutralizar, mas façam essa experiência, corram esse risco de se testar. São 2 dias e depois vejam se isso é uma estratégia eficaz ou não, se você precisa buscar outra ou melhor, se você consegue aplicar essa estratégia, esse experimento em outras ações do seu dia. E o que isso traz de sensação para você?